Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, pano de fundo, uma igreja que Paulo não visitou, que estava sendo atacada por um vírus de gnosticismo, misturado com misticismo, misturado com judaizantes, uma avalanche de ideias que ia entrando sorrateiramente para minar a fé simples e singela na pessoa de Cristo. Qual a epidemia que mais matou gente na face da terra até hoje? Percentualmente, você sabe? O que mais matou? Sabe? O que mais matou foi, em quantidade, foi tuberculose. Em 100 anos, 1 bilhão de pessoas. Mas a que mais matou em tempo recorde foi a gripe. A gripe espanhola, num só ano, matou 20 milhões de pessoas. É um vírus invisível, pequenininho, mas mutante. Gripe mata muita gente. E as coisinhas pequenininhas invisíveis são muito perigosas. Paulo está escrevendo esta carta com este pano de fundo. Estava penetrando o vírus na igreja. Isto é, mais ou menos no ano 61, quando ele escreveu esta carta. Estava cristianismo fresquinho, 30 anos de história. O cristianismo havia se espalhado e o veneno havia penetrado. Como já estamos seguindo, nós estamos ainda no versículo 3 do capítulo 1. Vamos ler aqui. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra do evangelho, da verdade, pela palavra da verdade do evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Maravilhoso Espírito, nós estamos dependendo de Ti, da Tua revelação, da Tua capacidade de falar e convencer. Tu operas para que em tudo Jesus Cristo seja glorificado. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Damos sempre graças, já vimos aqui, todas as vezes que oramos, já vimos aqui, desde o dia que ouvimos da vossa fé. Estamos amarrados aqui. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Em primeiro plano, fé é um dom de Deus. Ninguém nasce com fé. Não existe fé inata. Segundo a Bíblia, nós estamos mortos em delitos e pecados, portanto, sem qualquer depósito de fé natural. Ela não é automática e espontânea no gênero humano.
uma vez que a fé é um dom de Deus. Ninguém nasce com fé. Aqui nós poderíamos dizer, como os empiricistas, que a fé seria, o homem seria uma tábula rasa, uma folha em branco com relação à fé. Ele não tem fé natural. A fé é um dom de Deus, é uma dádiva divina. Isso nós estivemos analisando na última vez que pregamos. Eu estou dizendo que esta sequência não vai obedecer só este culto. Se for no segundo culto também vai ser a mesma sequência. Nós estamos caminhando em cima de Colossenses, que é esta carta extraordinária que mostra a supremacia, a preeminência de Cristo como o cabeça da igreja. Enquanto que Efésios mostra que Cristo é o cabeça do corpo e faz muito mais ênfase ao corpo, Colossenses mostra mais o cabeça. Ele é o cabeça da igreja. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, da outra vez nós já vimos, mas vamos olhar outra vez aqui, que a fé é uma dádiva, é um presente, é um dom que Deus dá aos regenerados. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A salvação é uma dádiva inteiramente gratuita. A salvação não é pela fé. Deus não nos salva pela fé. Deus nos salva pela graça através da fé. Ninguém é salvo pela fé, é salvo pela graça. E a graça gera fé e condição de arrependimento para que a pessoa ganhe a dimensão da salvação. Se a fé fosse instintiva e a salvação fosse pela fé, a salvação não seria pela graça, mas sim pelos méritos. Você já teria fé para crer, logo você já teria mérito para receber a salvação. Mas a Bíblia diz que a salvação é pela graça e que a fé é um dom de Deus. Dom. Como disse Blanchard, a graça não é uma recompensa da fé. A fé é o resultado da graça. Não é porque eu creio que eu recebo. É porque Deus me dá que eu creio. A ação começa em Deus. Aliás, você é vivo porque seus pais quiseram que você fosse. Nenhum aqui nasceu porque quisesse nascer. Nós fomos gerados por iniciativa dos nossos pais, sem nenhuma participação de nossa parte. E nós somos regenerados pelo poder soberano de Deus. A graça não é uma recompensa da fé. Não é um salário da fé. A fé, sim, é um resultado da graça de Deus. Nós não temos nenhum mérito. Deus nos concede a fé através da vivificação operada pelo Espírito Santo mediante a pregação da palavra. Isso é um pouquinho de ir lá e volta um pouquinho. Vamos então dar uma chegada em 1 Coríntios capítulo 1, verso 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. 21 a 23, desculpa. Visto como, na sabedoria de Deus,
o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Leia o verso 21 outra vez, por favor, Enemília. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Presta atenção. Na sabedoria de Deus, o mundo não o pode conhecer por sua própria sabedoria. A sofia, que é a palavra sabedoria, a sofia humana, a sabedoria humana, a filosofia humana, não é capaz de compreender a sabedoria de Deus pela sua própria mente. Deus, aí ele diz, aprove a Deus, é do prazer de Deus revelar a si mesmo por meio da loucura da pregação. E quando alguém prega a palavra de Deus, esta palavra tem o poder germinador de vida espiritual, de fé e arrependimento, porque é Deus quem dá a fé e é Deus quem concede o arrependimento ao seu povo. Isso chama-se graça. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. A vida espiritual é consequência da vivificação espiritual. O bebê chora porque nasceu. Ele não nasceu porque chora. Dizia Errol Hulse, o bebê chora porque nasceu. Eu creio porque Deus me deu vida para crer nele, por meio da sua palavra. Tudo neste universo surgiu pela palavra de Deus. E a fé também é um produto da palavra de Deus. Sem fé, não existe condição de você agradar a Deus, e não há condição de nós agradarmos se Deus mesmo não brotar, tornar isto real no nosso coração. Paulo nesta carta está agradecendo a Deus. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pela fé que apareceu nos Colossenses. Sempre que alguém tem fé, devemos louvar a Deus por esse milagre. A fé é um milagre de Deus na vida de uma pessoa. Quando uma pessoa tem fé, você pode saber assim, Deus agiu, houve um milagre de Deus nessa vida. Foi Deus quem operou este milagre. É bom a gente ficar firme nesse ponto aqui. Porque se você achar que a fé, como dizem os humanistas, é do homem, vai haver orgulho nessa fé. E se houver orgulho, há pecado. E se houver pecado, deixa de ser obra da graça de Deus. A fé não é do homem. A fé é dom de Deus. Entretanto, a fé, dom de Deus, precisa também do desempenho humano. Ela é uma dádiva que requer incremento. Assim como uma herança necessita de uma boa gerência para a sua conservação e ampliação, a fé carece de estímulo para o desenvolvimento, para o seu desenvolvimento. A fé é um dom que demanda investimento, exercício. A W. Tozer dizia o seguinte: a fé, à semelhança de um músculo, cresce quando esticado. Vocês sabem quanto
Jorginho Guinlin recebeu de herança em 1950, quando o pai dele morreu? Tem noção? Eu vi uma coisa que me assustou, cerca de 2 bilhões de dólares. E no fim da vida, ele estava vivendo de favores. Ele gastou, em 50 anos, 2 bilhões de dólares. Se fosse esse dinheiro posto a 6% num banco, para viver só dos juros, 6 vezes 2, 12. 120 milhões por ano. 10 milhões por mês para o sujeito gastar. E no fim da vida, ele estava vivendo de favores. Ainda comeu uma sopa de aspargo lá no Copacabana Palace antes de morrer, dada de presente. Porque não soube gerenciar a riqueza que ele recebeu. Muitas pessoas recebem a fé, dom de Deus, mas essa fé precisa de gerenciamento, precisa de administração. Ela é um dom que Deus nos dá. Agora Ele vai dar e Ele requer a sua participação para que, como um músculo, esta fé estique. O que é velhice? Essa semana eu vi um camarada na televisão, ele está com 70 anos, mas em forma, enxuto. Ele faz flexões, ele faz abdominais, 1.200 abdominais por dia. Tá doido, senhor. Flexões várias, mas ele está enxutérrimo. Ganhando, há pouco tempo ganhou campeonato de judô, em 2002, tá, em forma. Você imaginou, Beto? Legal a gente chegar lá. Mas sem exercício, meu filho, vai ficando tudo para baixo. A lei da gravidade é implacável. A barriga cresce, os músculos intercostais vão ficando, e aí você vai ficando fraco, as pernas. Tem que fazer exercício, meu amigo. Músculo precisa de alongamento. Custa caro. A velhice é uma coisa terrível porque o traseiro pesa demais. Você já viu como bagagem posterior de velho pesa? Na hora de levantar da cadeira, até levantar. Por quê? É simplesmente porque os músculos estão enfraquecidos. Está tudo isso enfraquecido e a gente precisa de exercício. Agora a fé não vai ser diferente? Nós não estamos indo para a escola da fé. Nós queremos coisas prontas e outros métodos. A fé é a mão espiritual que Deus nos dá para que nós possamos segurar nele. Assim como eu tenho uma mão, eu preciso exercitar a minha mão para que ela fique firme. A fé é uma mão que Deus nos deu para que nós possamos segurar nele. Quanto mais firme estiver a fé, mais seguro estará o crente. Ou seja, quanto mais firme estiver a mão espiritual que Deus nos deu, mais seguro nós vamos estar na nossa fé. Deus nos dá uma fé que precisa ser exercitada para poder se desenvolver. Thomas Watson dizia que um pouco de fé é fé, assim como uma fagulha de fogo é fogo. Um pouco de fé é fé, assim como uma fagulha de fogo é fogo, mas as labaredas precisam de combustível para se alastrar. Aquela fé precisa crescer. A fé, dom divino, reclama a participação do homem para a sua ampliação.
A fé não é acabada sem a ingerência do seu receptor. Se você recebe e enterra, e fica esperando que esse dom se multiplique ou cresça, ele não vai crescer. Há uma coparticipação da graça de Deus. Nós somos chamados para ser cooperadores com Ele no seu reino. Deus nos dá a fé para que nós, pela fé, sempre crescente, possamos agradá-lo. Vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 6. Ninguém será agradável diante de Deus sem Jesus Cristo, e ninguém será agradável, ninguém poderá agradar a Deus sem fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não é possível haver operações miraculosas de Jesus sem fé. E não é possível haver fé sem a operação de Jesus Cristo gerando fé. Vocês lembram do caso das bodas de Caná? Eles estavam numa crise. Faltava vinho naquele casamento. E aí, Maria, como toda mulher, tem a tendência, tem a capacidade de ver coisas assim nas entrelinhas. Ela percebeu que naquela festa tinha acabado o vinho e chegou para ele e disse: acabou o vinho. E Jesus dá uma resposta e disse: o que eu tenho a ver com isto? Não chegou meu momento ainda. E ela diz assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Ali estavam 6 talhas. É interessante a observação do texto bíblico. 6 talhas de pedra vazias. 6 talhas de pedra vazias. Esse número 6, na Bíblia, representa o número do homem. O número da besta é 666. O homem foi feito no 6º dia. O escravo tinha que ficar 6 anos. É um número ligado ao homem. 6 dias trabalharás. 6 é representando o homem. De quê? De pedra. E tirarei o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E vazio, porque estava sem a palavra de Deus naqueles corações. Jesus mandou que enchesse de água. A água é um símbolo da palavra. E quando encheu, Jesus pegou e disse aos serventes: tiram agora e levem ao promotor. Agora vocês pegam e vão lá ao mestre da cerimônia e deem. Mas eles estavam precisando de vinho, e Jesus manda botar água, e depois manda tirar a água. E quando você vai ler o texto, você descobre que o milagre aconteceu exatamente no caminho em que os rapazes encheram as canecas lá, como é que chama aquele negócio? Os jarros, e iam com o jarro na mão, porque a Bíblia diz assim: não sabia o mestre da cerimônia, se bem que sabiam os serventes que tiraram água. Eles não tiraram vinho, eles tiraram água. E o que aconteceu no meio do caminho? Palavra de Deus. Jesus Cristo gerou fé naqueles moços para agirem daquela maneira. E naquele instante, a coisa aconteceu. Porque a fé é um dom de Deus através de Jesus Cristo. Eu só quero para dizer para vocês curiosidades bíblicas. Não é que no Velho Testamento não tinha fé. Tinha. Mas a palavra fé aparece no Velho Testamento apenas uma vez. E a palavra fé
aparece no Novo Testamento 233 vezes. No Velho Testamento só aparece uma vez no livro de Abacuque. E no Novo Testamento ela é citada só esse versículo 3 vezes. O que significa que fé está muito ligada a Cristo. No Velho Testamento também tinha fé. Tá? Não vão sair daqui dizendo que o pastor Glênio falou que lá no Velho Testamento não tinha fé. Não tinha, e tinha muita fé. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Noé, pela fé. Mas a palavra fé, estou dizendo, a palavra fé só aparece no Velho Testamento uma vez. No Novo Testamento ela se repete muitas vezes. Isso é apenas curiosidade. Mas uma curiosidade muito intrigante, sabe por quê? Porque nós temos Jesus Cristo conhecido como o autor e o consumador da fé. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Depois de falar do capítulo 11, que é um capítulo que fala só sobre a fé, o autor de Hebreus diz assim: desembaraçando do peso que tão tenazmente nos assedia e do pecado, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o autor e o executivo da fé. Além dele originá-la, ele também exercita na vida do crente, para que o crente possa viver olhando para ele o tempo todo. Quando Pedro foi, vamos dizer assim, tocado por parte dos habitantes de Jerusalém por causa de um milagre que aconteceu na porta formosa do templo, e correu o povo todo para Pedro pensando, porque havia um mendigo lá, uma pessoa, um aleijado, que fazia 38 anos, que vivia pedindo esmolas ali, e Pedro então diz, olha, ele pediu esmola, ele disse, eu não tenho nenhum trocado, mas tenho, o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. Em nome de Jesus, o Nazareno levanta e anda. O homem pulou, levantou, saiu gritando, chamou a atenção de toda aquela multidão. A multidão correu e voltou-se para Pedro e João. E ele disse, por que vocês estão olhando para nós? Como se nós tivéssemos a ver com o que aconteceu aqui. Não temos nada a ver com isso. Então aí no capítulo 3 de Atos, no verso 16, ele explica como é que foi que aquele milagre aconteceu. Pela fé em o nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. A fé que vem por meio do nome de Jesus. A fé que vem por Jesus. Paulo estava dizendo, dou graças a Deus, desde que eu ouvi da vossa fé em Cristo Jesus. Este foi um milagre. Vocês não seriam capazes de crer, se o próprio Senhor Jesus Cristo não tivesse dado fé para vocês crerem. O crente ganha a fé para fazê-la crescer no exercício de sua aplicação, mas em total dependência da pessoa de Cristo. Olhando para Jesus, o crente que recebeu a fé como um dom, a desenvolve na intimidade com Ele. A fé é um dom otorgado por Jesus Cristo que necessita de constante evolução. Uma vez que a fé foi dada ao crente, essa fé passa a ser dele, e por isso mesmo ele precisa de sua permanente atuação. Vamos dar uma lida em 2 Tessalonicenses,
capítulo 1, verso 3. Não existe fé paralítica, fé estagnada. Aquele que a recebeu também a faz florescer, a faz crescer. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Você prestou atenção que lá em Efésios ele disse: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Isto não vem de vós significa a fé não vem de vós, é dom de Deus. E aqui ele diz assim: pois a vossa fé cresce sobremaneira. Aquilo que Deus dá, ele não toma. Os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. E uma vez Deus dando a fé que é de Cristo, esta fé passa a ser do crente. E ele agora vai desenvolvê-la, vai fazê-la crescer. Se você tem fé, você é responsável por aumentá-la através da vida de Cristo. A fé que não cresce precisa ser examinada com cuidado. E a fé para crescer precisa de constantes exercícios, segundo a palavra de Deus. John Hyrcus disse uma coisa muito interessante: confie em Deus, mesmo quando parece que as peças não se encaixam. Olhe para ele, não está nada encaixando, mas continue olhando. Continue olhando. Não mude os seus olhos daquilo que ele tem estabelecido. E a fé só é fé quando você não precisa de evidências. Guarde aqui. Fé só é fé quando você não necessita de evidências. O cristão precisa confiar em Deus, que não aparece no primeiro plano e que sustenta todas as suas promessas apenas pela sua palavra. A verdadeira fé não precisa de evidências, já que a fé genuína é a ousadia do Espírito ir além do que é possível se conceber pela experiência física. Num desses boletins passados, nós contamos a experiência do pai do Larry Crabb. Ele disse que o pai dele foi submetido a uma cirurgia de coração. Ficou 10 dias e quando ele estava levando o pai para casa, o pai disse: foi tão importante encontrar amigos que vieram me visitar durante aquele período em que eu estive no hospital. Mas aquele que eu mais queria que viesse nunca veio. Deus não esteve nenhuma vez presente naqueles momentos mais difíceis da minha cirurgia. E aí os seus olhos se encheram de lágrimas, a voz embargou e ele disse: que bom é saber que Deus confiou em mim, que eu creria que Ele estaria presente, ainda que não tivesse nenhuma prova da sua presença. Que bom que ele pôde olhar que fé é quando você não tem nenhuma evidência de que vai acontecer alguma coisa e você fica firme no que ele disse na sua palavra. No livro de Isaías, no capítulo 50, nos 2 últimos versículos, que quando são assim eu não preciso gravar com muita facilidade, mas eu tenho a impressão que é 10 e 11, são os 2 últimos versículos. Ele fala a respeito do seu santo servo. Quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo que andou em trevas sem nenhuma luz e ainda assim confiou em o nome do Senhor e se firmou sobre o seu Deus? Eia, todos vós que acendeis fogo e vos armais de setas incendiárias, andai entre as labaredas do vosso fogo, e entre as setas que acendestes. De mim é que vos sobrevirá isto,
e em tormentas vos deitareis. Eu quero que vocês observem uma coisa aqui. Esse texto está se referindo ao servo sofredor. A partir do capítulo 40 de Isaías até o capítulo 66, ele faz uma referência ao servo sofredor, que é Cristo. Este servo que andou em trevas, sem nenhuma luz, e ainda assim confiou no nome do Senhor, seu Deus, está se referindo ao tempo em que Jesus andou 100% pela fé aqui na terra. Ele cria no projeto de Deus como homem. Ele andou sem nenhuma evidência. E aí ele diz assim: ei a vós que acendeis fogos no meio das labaredas. Eu entendo que este texto quer dizer, vocês que estão atrás de experiências extrasensórias, vocês que estão atrás de experiências mirabolantes, vocês que andam atrás de evidências, vocês vão cair no meio dessas experiências, vocês vão serem destruídos por causa da falta de fé. Meus queridos, fé é um patrimônio extraordinário da graça de Deus na vida de um crente. E aquele que crê não vai necessitar de modo nenhum. Olha, eu quero ver. Não, por favor. Deus afiançou a sua palavra e ele não tem nenhuma obrigação de nos dar qualquer evidência. Quando o povo de Israel estava para atravessar o rio Jordão, os sacerdotes começaram a discutir com Deus, dizendo o seguinte: o Senhor abre o rio e nós vamos passar. E Deus diz: não, bota a planta do pé e eu abro. E o sacerdote diz: não, nós não vamos entrar num fiasco desse. O Senhor abre porque nós vamos passar. Na hora que o Senhor abrir, nós passamos. E Deus diz: não é assim que eu funciono, não. Vocês põem a planta do pé na água que eu abro. E aí ficou naquele impasse, aí um pegou a vareta aqui, botou nas costas, o outro pegou também, e partiram 4 segurando a arca. Quando eles puseram a planta do pé, o rio abriu. Porque Deus deu uma palavra. Fé está baseada na palavra de Deus. Mas eu preciso sentir, não é sentir. É o milagre. Deus falou. Antes um pouco, o povo de Israel estava lá. Vinha uma multidão de soldados aqui atrás. Na frente o mar, atrás os soldados. O povo apavorou. Aí vai Moisés e diz: por que clamas a mim? Diz ao povo de Israel que marche. Mas marche para onde? Para trás? Faraó. Para frente, mar? Toca a vara aí, rapaz. E se não abrir? Pronto, acabou a fé. Se, não existe se. Quando você tiver certeza de que Deus falou, vá em frente. Alguém disse que a fé é o meio pelo qual as fraquezas do homem tomam posse da força de Deus. O crente, na sua fraqueza, se recusa a entrar em pânico diante das tribulações, porque sabe que o poder e a sabedoria de Deus estão disponíveis na hora que for preciso. Por isso que Tiago diz no capítulo 1, versos de 5 a 6, e quando você tiver falta, você deve recorrer. Quando você tiver falta de sabedoria, ou falta de qualquer coisa, você deve recorrer àquele que tem a condição de fazer. Mas ele usa uma expressão muito preciosa aqui. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A figura, a metáfora que ele usa de uma pessoa duvidosa é a onda do mar, que vai e volta.
vai e volta, impelida e agitada pelo vento. Aquele que crê não se apressa. Diz uma versão de Isaías, a outra diz: aquele que crê descansa. A Bíblia mostra que os antigos obtiveram bom testemunho por causa da sua fé. Eles não obtiveram testemunho por causa das suas realizações, mas por causa da fé. E por causa da fé houve realizações. A fé na vida cristã é contínua e repetitiva. Em Romanos capítulo 1, verso 17, ele diz que a justiça de Deus no Evangelho se revela de fé em fé. Ontem eu criei, hoje eu estou crendo. E amanhã eu vou crer. E depois da manhã eu vou crer. E é pela fé, única e exclusiva na sua palavra. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Se alguém necessita de constatação para crer, então essa pessoa terá saído do terreno da fé e passou para o terreno da ciência. O grande problema da igreja sempre foi a questão da fé, pois se confunde fé com evidência. Vocês se lembram de Tomé? O que Tomé queria? Queria enfiar o dedo no buraco. Ele queria, com a ponta do seu dedo, tapar a sua fé, ou a dúvida. A dúvida estava passando por um buraco. Ele queria dizer assim: se eu enfiar o dedo ali, eu vou ter fé. E a censura de Jesus pode ser considerado um PhD no âmbito da fé. Jesus, o curso mais célebre do que significa fé, foi o que Jesus disse em João 20, 29, quando ele fez a censura a Tomé, que queria tapar a sua dúvida com um dedo num buraco. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Na vez passada nós falamos de um fato que Jesus disse assim: quando o Filho do Homem voltar, vai encontrar fé na terra? Por que será que não iria encontrar fé na terra? Jesus estava dizendo: quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé entre os homens? Ele faz essa pergunta. E a Bíblia responde, dizendo em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A apostasia advém da posição de buscar, fora da palavra de Deus, as evidências da sua crença. Eu quero ver, eu quero constatar. Se vivermos pela fé, nunca precisaremos de prova. A fé segue a Deus implicitamente, embora com temor em certas ocasiões, ao passo que a vista calcula, considera, tem cuidado e encolhe-se de medo. Porém, a fé desiste de qualquer avaliação ou teste, porque tem certeza da fidelidade daquele que fez a promessa. Sendo assim,
A fé se entrega sem reservas ao autor da sua origem, que é o próprio Deus. Spurgeon dizia que a fé é a razão repousada em Deus, baseada na sua palavra. Por que você faz isso? Porque Deus falou. Aquele que crê, aposta que Deus vai cumprir aquilo que disse. O maior patrimônio que uma pessoa pode ter neste mundo é um coração confiante no Deus verdadeiro e imutável. O maior colapso de uma pessoa é a crise da incredulidade. Crer em Cristo Jesus era o motivo pelo qual o apóstolo Paulo glorificava a Deus. Dou graças a Deus, desde o momento em que ouvi da vossa fé. Dom de Deus, crescimento do crente. Charles Dean disse uma coisa interessante: creia na sua crença e duvide das suas dúvidas. Não cometa o erro de duvidar de suas crenças e de crer em suas dúvidas. Posso repetir? Então lá. Creia em sua crença e duvide de suas dúvidas. Não cometa o erro de duvidar de sua crença e de crer em suas dúvidas. Creia no que Deus está dizendo, como o dom da graça. Ainda que nada dê certo, eu tenho um fato: Deus disse. Eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Eu vou combater o bom combate da fé, ainda que nada dê certo. Outra coisa que eu gostaria de dizer agora, finalizando, é que existe uma confusão que algumas pessoas fazem com relação ao pensamento positivo e à fé. Muitos ficam embananados com a ideia positiva, supondo que se trata de fé. Mas pensamento positivo não é fé. Tem muita gente que tem chegado para pessoas que estão doentes e disse assim: eu tenho fé que ele vai ser curado. Um dia desses aí, um camarada chegou numa família que está só os pedaços agora, com um filho com câncer, e ele deu uma revelação, deu uma certeza: o seu filho vai ficar curado, porque Jesus me mostrou que ele vai ficar curado, porque ele vai ficar curado, porque ele vai ficar curado, e PPP, e dentro de 2 meses o rapaz morreu. E agora? Me enganei? Não. Simplesmente você foi em cima de um lugar errado. Jesus nunca deu essa procuração para você. Você está em... E o que é isso? Era um camarada bem intencionado que queria ter o governo das coisas de Deus, queria ser secretário particular de Deus e queria fazer as coisas do modo dele, mas não tinha nenhuma autorização, e aí mete-se pela cabeça aí. E agora a família está só os pedaços lá. Em quem eu vou crer? Você só pode crer no único que pode lhe dar segurança, que é Deus. E nem sempre Ele vai fazer as coisas que você quer. Eu já orei pensando que Deus ia me atender e não deu certo. E eu já orei pensando que Ele não ia atender por mero como é que eu vou dizer? Por desencargo de consciência, e o negócio funcionou. Porque não funciona como eu quero, mas como Ele quer. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, é premissa da oração do Pai Nosso. Eu creio que Ele vai fazer, se for da sua vontade. Então nós precisamos parar com essa questão de esta fé triunfalista, que tem feito muito mal ao povo que sai aí com os poderes de Grayskull, fazendo conquistas
Eu decreto, eu ordeno, eu mando, e esfacelando famílias e pessoas. A essência da fé está na opção que o coração faz por Cristo baseado na palavra de Deus. Andar pela fé é fundamentar-se apenas na palavra de Deus, tendo os olhos fixos em Jesus, esquecido das coisas que para trás ficam, e avançando para que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. E aí andando, baseado na palavra de Deus. Paulo estava muito contente pela fé que os crentes de Colossos estavam tendo, mas não se engane. O inimigo das nossas almas vem com vírus imperceptíveis e sutis para tentar atacar. E quando dá fé, você se assusta. A Bíblia diz que Satanás tentou Jesus no deserto durante 3 rounds. Jesus derrubou, mas ele diz, e ele o deixou até momento oportuno. Ele volta com as mesmas táticas, querendo fazer com que você e eu nos distraiamos do nosso tesouro, da nossa base de fé. É aqui. Como é que vamos fazer? Senhor, ainda que eu morra, ainda que eu perca tudo, ainda que eu fique sem nada, é aqui que eu me assento. Na pedra, aquele que crê, assenta nessa pedra que é Cristo e não se abala de modo algum. Eu queria que você agora abaixasse sua cabeça e fizesse uma oração nesse sentido. Pai, eu preciso da tua fé, da fé que vem do teu trono, confiando inteiramente na suficiência de Cristo. Obrigado, Pai, porque a fé vem do teu trono, é um dom. Muito obrigado porque tu nos concedes também a graça de, mediante a operação do teu Espírito e a vida de Cristo, crescer, aumentá-la neste andar contínuo com o Senhor Jesus. Esse tesouro é teu e tu mesmo o administra em nós e através de nós para a tua própria glória. Livra-nos, Pai, da posição fatalista, de uma atitude de inércia, e livra-nos de querer fazer aquilo que só tu podes fazer. Glorifica Jesus Cristo nas nossas vidas. E nós te louvamos pelo dom da fé. No nome de Jesus. Amém. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também gratuitamente o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone 0 operadora 43 3372 8900 ou pelo e-mail livraria@piblondrina.com.br. Visite-nos pelo site www.livrariapiblondrina.com.br ou acesse www.piblondrina.com.br. Graça e paz.